favor. Aí. Bote mais brilho. Amém. Louvado seja Deus. Baixa mais nada, tá dando microfonia. É porque eu acho que é defeito no VU aí. Ah, tá bom agora. Tá bom. Amém. Nós vínhamos avisando desse horário para os irmãos. Sabíamos do risco que tínhamos, né? Questão de horário. Mas eu pedi aos irmãos para vir para cá. Pode deixar as coisas aí, eventualmente depois retornar para aí. Só. Né? Pode. Achei. Amém. Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua presença, te louvamos pelo Teu amor manifesto às nossas vidas. Pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor Deus traga revestimento, traga elucidação, traga revelação, traga, Deus, direcionamento, traga, Senhor Deus, a Tua vontade às nossas vidas revelada nessa tarde e logo mais à noite, Senhor. Que Teu Espírito enche este lugar, que a direção venha do Teu trono para nossas vidas. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome pelo milagre de estarmos aqui hoje. Te louvamos, Deus, pela misericórdia do Senhor, que a nossa é causa de não sermos consumidos. Te louvamos, Deus, pelo toque do Teu guarda-cordas em nossas vidas, tem nos capacitado, tem nos separado, tem feito proezas, coisas tremendas nas nossas vidas. Pedimos, Pai, no nome de Jesus, nos direciona, nos fala ao nosso coração e que aquilo que vamos colocar aqui possa surtir, Deus, um efeito prático na vida da Tua igreja, na vida, Deus, do Ministério Caminho das Águas, na vida das famílias, na vida dos discípulos, na vida, Deus, e nos Teus propósitos, na vida de cada um, pessoal de cada um, e nos Teus propósitos para a nossa existência. Eu te agradeço por tudo, te peço, Deus, no nome de Jesus, fala ao nosso coração, B'Shem Yeshua, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podem sentar, amados. Então, esse momento faz parte de um projeto que começou lá em 2019, que graças às questões da pandemia, né, a gente acabou protelando, só que eu decidi que não protelaria mais, que colocaria para frente, dependendo dos resultados que nós tivéssemos inicialmente. Vamos ter aquela história, o carro não pega de jeito nenhum, vamos empurrar para ele pegar. Né? E empurrar porque do jeito que vai, senão não chega no mecânico. Então, uma das coisas que a gente tem é a escola de discípulos. A escola de discípulos, ela visa o quê? Né? Ela visa revelar quem é o Ministério Caminho das Águas. No caso aqui, as pessoas que são alvo dessa escola de forma específica,
o irmão Ulisses, a irmã Monique e a irmã Ângela. Os demais já são discípulos do ministério, já sabem como é o modo operante da igreja. Então, a escola é voltada para aquelas pessoas que, como o Bruno lá, que está com a pastora, aceitou Jesus, vai ser batizado, e aí diz, e agora? Vou para onde? Então, a escola de discípulo, ela faz parte de um módulo de 3 escolas, que é, a primeira escola é a escola de novos convertidos, que é onde o Bruno está agora. Depois, a segunda escola que ele vai passar é a escola de batizando, ou seja, para batizar. Ele batiza, e aí ele vai para a terceira escola, que é a escola de discípulos, que é essa que nós estamos agora. Como os irmãos já passaram pelo batismo, né, já passaram por todos esses processos, claro que vem logo para essa escola agora, que é a escola de discípulos. Por que a escola de discípulos? Porque a gente fala um pouco da igreja na escola de novos convertidos, mas o tema novo convertido é confirmar a decisão. Por que a gente começou essa escola? A gente começou a escola de novos convertidos por quê? Porque a gente, quem participa da sala de guerra sabe, a gente ora pelas pessoas que deixaram o ministério. Se a gente fosse agora pedir para cada pessoa, dizer o nome de uma pessoa que era do ministério, que não está aqui hoje, nós enchíamos essas cadeiras com os nomes e talvez dobraríamos. Isso por quê? Porque tem muita gente que aceita e se afasta. A gente sabe que 90% dessas situações não são diretamente causa nossa. Não, porque se afastou porque não foi ministrado, se afastou porque não recebeu alimento. Às vezes a pessoa, infelizmente, se afasta porque ela quer. Mas existe um percentual nosso, um percentual de erro, de elucidação, de clareza. Então, pensando nisso, foi que eu decidi, não, Senhor, eu vou tomar para mim. Peguei a escola de novos convertidos e nas aulas, as 8 aulas que são dadas para os novos convertidos, são aulas tipo assim, decisão. Você aceitou Jesus, você sabe o que é isso mesmo? Então, todos que passaram, que aceitaram Jesus, foram e fizeram essa escola. Da última escola que, antes da pandemia, nós tínhamos um número de pessoas, das pessoas que passaram, apenas um se afastou. Apenas um. Os outros estão firmes e outros estão assim. Uma pessoa está meio assim, vem quando quer, e aí a gente tem essa questão da pandemia, aí não pode nem cobrar muito, né? Mas não está desligada do ministério, não está afastada. Vem assim uma vez ou outra, talvez pelas impossibilidades familiares, eu não sei, não vou levantar a questão aqui. Mas o caso é que a escola de discípulos, que levou essas pessoas até a escola de batismo, deu o resultado que eu esperava, que era um número de pessoas menores se afastando do ministério. E uma outra razão que as pessoas se afastam do ministério é porque assim, elas não se sentem, não têm identificação. Então, chegam aqui. Tem pessoas que chegaram aqui, aceitaram Jesus, foram às águas do batismo, foram ao encontro, e depois disso ficaram na cadeira. Né? Eu tenho que dar bronca nesse menino aqui. Por quê? Porque quer fazer tudo, está com o espírito do pastor, ele quer fazer tudo, não pode. Não pode, tem uma bronca no Ulisses, que ele também tem esse mesmo espírito, quer fazer tudo, não pode. Não pode. A gente tem que, um ao outro ajudou, eu sou irmão, disse esforça-te. Mas o problema desses irmãos que querem fazer tudo é porque as pessoas que deveriam ajudar, estão ali na cadeira. Então, ainda fazendo parte desse processo, o que a gente fez? A gente criou o DNA, que vem por aí. Então, é todo um processo. Para a gente pôr esse mecanismo, né, em funcionamento, a gente tem que passar por essa escola, que é a escola de discípulos. A escola de discípulos, para alguns, vai ser uma reciclagem, para outros vai ser uma novidade. Entender em que território você se encontra. Como a gente fez o chamamento, é para todas as pessoas que vieram de outros ministérios e que já passaram pela escola do batismo, né? E que reconciliaram com Cristo, todas elas precisam estar nesse momento, nesse estudo. Eu queria começar fazendo uma pergunta, não para os novos, mas para os mais antigos. Quem aqui sabe
o versículo base do ministério? Não, não vale, na área não vale, não vale. Sabe? Tati está lá no fundo dizendo que sabe. Alguém aqui mais sabe? Diz qual é o livro. Qual é o livro? Ninguém sabe? Sônia disse que sabia qual é o livro. Sim? Foi, você levantou a mão aí. Não, errou. Murilo disse que era Ezequiel, né? Não. Murilo errou, Ezequiel. Tati, qual é o livro que está à divisa da igreja? Isaías, acertou. Nara, qual é o capítulo do versículo? Hã? Tati sabe. Sabe, Tati? Qual é? É fácil de decorar, porque Isaías é um profeta de Israel. 11 é véspera de 12. E 9 é 7 é setembro. Então, quando você associa isso na historicidade do Brasil, Isaías 11 de setembro, Isaías 11:9. Não tem como você esquecer mais nunca. Então, aí vai cair as torres do inferno mesmo. As portas do inferno. 9. Isaías 11:9. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse versículo deve ser um versículo de carteira, de bolso, sabe? Se eu fosse parafrasear o Eterno, você tem que escrever para passar correndo e ler, você não pode esquecer isso. Essa é a base do nosso ministério. É a revelação da presença de Deus e o conhecimento, que a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, né? A revelação do ensino, tá tudo aí, ó. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, na minha presença. Salmos 15 diz: quem habita na presença do Senhor são pessoas de coração limpo, mão pura, que não aceita a injúria, que não aceita o pecado, não aceita a desobediência. Está lá em Salmos 15. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A Bíblia declara: aquele que conhece o Senhor conhece a verdade, que conhece a verdade está livre. Como as águas cobrem o mar. E essa questão de água, eu não sei de onde que eu tirei essa história de água para botar no versículo base. Eu não sei porque o caminho das águas não tem nada a ver com isso, né? Então, é isso aí. Como esse propósito é cumprir o mandamento, né, que o próprio Mestre nos confiou. Fazemos o trabalho de evangelizar. Assim começa a nossa comunidade evangélica Caminho das Águas. Registrado no dia 12 de dezembro de 2005. Então, portanto, nós temos aí 16 anos de existência. Mas o senhor falou que tem uns 20 anos, o senhor falou ontem, né? Sim, por quê? Porque do início das reuniões até o registro legal, passaram-se aí uns 5, 6 anos. Até que alguém disse: olha, tem gente demais na igreja, você tem que registrar isso, você vai ser multado. Alguém vai lhe processar. E aí eu procurei um advogado, fiz o estatuto, registramos e abrimos o ministério. E aí ganhamos o número de CNPJ. Mas foram, acho que uns 5, 6 anos só nessa clandestinidade. Mesmo porque a gente, quando começou à sombra da Igreja Batista de Getsemane. E antes da Igreja Batista de Getsemane, a gente estava já assim, em pensamentos de reuniões, em encontros e tudo. Então, é isso aí. Nessa história, tem a questão da ministerial, quem é o ministro, quem é o pastor da igreja, o pastor apóstolo Cândido, e a pastora Silvanilde. Nós não temos formação teológica, né? Eu sou formado em História, tenho mestrado em Ciência da Religião, a pastora tem formação em Pedagogia, e mestrado em Cuidar de Filhos, né? Eu acho que é o mais importante mestrado da história. Mas esses são, né? Tivemos uma relação com Deus de muitos anos na Igreja Batista, onde eu exerci o ministério pastoral, abrimos 3 congregações, evangelizamos, fui o vice-moderador mais novo do estado de Sergipe na minha época, então tem um histórico aí.
Como nós temos aqui declarado nesse versículo, a Bíblia diz que a gente tem que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse ir, esse pregar o Evangelho, ele tem uma instrumentalidade, ele tem um propósito, ele tem uma forma de agir. E para a gente agir, né, nesse ide, o Caminho das Águas tem uma estrutura própria desenvolvida para isso. Uma estrutura de alcançar almas. Né? Como declara o versículo do nosso ministério, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Esse tem sido o nosso propósito, revelar a glória de Deus através das ferramentas ministeriais que Ele tem nos dado. Quais são as ferramentas ministeriais que o Ministério Caminho das Águas tem recebido de Deus e que todos conhecem? Né? Cultos, né? Está ali. As reuniões de adoração e celebração, são nossos cultos. Esse tipo de ferramenta toda a igreja tem, cultos. Alguns usam campanha, a igreja quadrangular usa muito campanha, né? Seminários, que também tem quase 2 anos que a gente não faz um seminário, mas a gente fazia seminário a cada 3 meses. A gente começava às 3 da tarde e até às 9 da noite, estudo bíblico, Bíblia, palavra, Bíblia, né? Mas não temos feito mais isso. Temos as células, que também teve uma estagnação nesse período pós-pandemia, mas a gente está retomando essas células por meios digitais. Os discípulos, os líderes de células, estão aconselhados a fazerem as células por meios digitais, usando o WhatsApp, ou o Meeting, ou o Zoom, mas façam essas reuniões. Se não quiser fazer essas reuniões por meio digital, faça a reunião presencial, com distanciamento, de um jeito, mas usando máscara todo mundo. Mas as células são essas reuniões semanais em casa, que tem um caráter nutricional do ministério. Né? A maioria dos irmãos aqui, muitos foram alcançados através das células. As redes, que são reuniões homogêneas entre grupos específicos. Então, quem chegou aqui vai ter rede. Né? Tem rede de mulheres e tem rede de jovens. São as 2 redes mais atuantes no ministério. Mas a gente pode ter rede de casais, a gente pode ter rede de homens, a gente pode ter rede de crianças, que também acontece muito. A gente pode ter rede de empresários da igreja, de autônomos da igreja, pode ter rede de universitários da igreja. O céu é o limite. Então a gente tem essa atividade, que é uma atividade ministerial, que são as redes. Né? E por fim, talvez é o que a gente vai fomentar mais daqui por diante, que são os ministérios, né? Serviços ao Senhor durante o culto. Todo mundo deve estar envolvido em um ministério. São vários ministérios, são várias as possibilidades, são vários os meios que a gente pode utilizar para estar trabalhando ministerialmente. Todas essas informações estão digitadas, estão registradas. Por quê? Porque isso vai se tornar uma escola. Então, tem que estar registrado para os encontros que os professores vão ministrar, poder discutir o tema. Tá? Todo esse processo é encapsulado pela doutrina. São 3 doutrinas. São 3 formas que a gente... É um tripé, né? Como aqui a gente tem aqui essa base de câmera, de câmera. É um tripé. Qual é o tripé que sustenta o Ministério Caminho das Águas hoje? Primeiro tripé é a visão celular no modelo dos 12. Quem está no Caminho das Águas está em uma igreja em célula, na visão celular no modelo dos 12. Ponto. Só que a gente precisa saber, né, qual é essa visão. Eu botei ali aquele ícone ali das 3 pessoinhas, com o foguinho que é a logomarca da igreja sobre a cabeça, dizendo assim, você está com a unção, né, do ministério na sua vida, né? Você está recebendo a unção do ministério da sua vida. Né? E essa unção, ela vai trazer esse entendimento. Visão celular no modelo dos 12. A segunda coisa que a gente utiliza, como parte desse pé, é a visão de Jerusalém, que é uma situação assim, vamos dizer, sui generis, que está mais associada ao ministério em si mesmo, a nossa chamada ministerial, a chamada pastoral, né? A visão de Jerusalém se tornou aplicável aqui,
Mas hoje tem um monte de igreja fazendo, foi alvo inclusive da minha dissertação de mestrado, e é algo assim que tem nos acrescido e muito, nos dado um conhecimento, uma referência, uma indicação, um posicionamento. Então, cada uma dessas coisas a gente vai ver pessoalmente. E, por fim, mais recente, que entrou para nós aí no final de 2018, o DNA ministerial. Né? Se você faz o Ministério do Caminho das Águas, você vai estar envolvido com a doutrina da visão celular, você vai estar envolvido com a doutrina da visão de Jerusalém, e você vai estar envolvido com a visão do DNA ministerial. Cada uma dessas atividades, elas se tornam parte do nosso cotidiano. A pessoa que chegou no ministério agora, você entender cada uma dessas situações. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, e eu sei que isso aconteceu muito, a visão celular foi demonizada. A pessoa dizia, olha, tentar no encontro, quem vai para o encontro, vai para a sala escura, o pessoal faz oração, faz regressão, e tem um monte de situação, um monte de informação que acontecia. Aí você diz assim, apóstolo, quer dizer que nunca teve regressão, nunca teve sala escura. Irmão, vou dizer uma coisa a vocês. Se eu disser que não teve, eu vou estar mentindo. Eu acredito que teve. Por quê? Porque teve muita gente que fez loucuras. Eu sei de casos de pastores que então, a gente tinha marchas, tem a marcha para Jesus, que era marcha de conquista territorial. A Bíblia diz, onde botar a planta do seu pé, será teu. Então, fazia marchas de conquista, e isso é bíblico. Mas tinha pastor que achava a coisa mais insuficiente, sabe aquela ideia do moderna de que a Bíblia ser atualizada? Então ele achava o seguinte, se eu quero conquistar território, eu não vou conquistar território somente andando, eu vou fazer o seguinte, orientava as pessoas a fazer xixi, porque os cachorros dominam o território fazendo xixi. Aí você disse, não aconteceu? Aconteceu, gente. Então, em todas essas criancices ministeriais, eu não vou enumerá-las mais, distorceram o processo da visão celular, que é um processo simples, é um processo bíblico, e é um processo que, teoricamente, todas as igrejas fazem. Todas. Agora, alguns hoje, por exemplo, não chamam de célula, chamam de pequenos grupos, chamam de grupos familiares, chamam de... bota o nome da igreja, tipo, sei lá, vamos ver, presbiteriano grupo presbiteriano, bota grupo familiar pequeno, bota outro nome, menos célula, porque célula é um palavrão. Mas a gente fala célula, porque célula é a menor percentual do corpo, né? A menor parte do corpo é a célula, está lá, membrana celular, citoplasma e núcleo, é o menor que tem, é a célula. Então, a gente precisa dizer, porque tem gente que vai chegar na igreja e vai pensar que a igreja não tem, ou que a congregação não tem uma doutrina, uma visão, um propósito. Nós temos, somos visão celular. É bem verdade que a gente não faz tudo da visão, mas o básico a gente tem procurado fazer, porque se a gente conseguir fazer o básico, já é suficiente. E o que é a visão? Se eu perguntar aos velhos, o que é a visão celular? A visão celular tem 4 princípios: ganhar, consolidar, discipular e enviar. No futuro mais próximo, a gente vai falar sobre esse tema de forma mais aprofundada. E a visão de Jerusalém, né, que a gente vai... Vamos falar ponto por ponto? Vamos começar com a visão celular, né? Como é que a visão celular acontece? Ela tem um processo que ele vai começar quando? Depois da conversão, a pessoa que aceitou Jesus, ou quando você chega na nossa congregação, ela é indicada, a pessoa é indicada a fazer o quê? Vá para uma célula. Ela aceitou Jesus, ou se reconciliou, ou se integrou no ministério, procure uma célula. Né? Claro que durante esse período agora, dessa parada pandêmica, a gente não estava indicando nada disso, apesar de ter algumas pessoas chegando. Mas a porta é a célula. Você mora aqui no bairro, vai para a célula do Murilo, você é homem, né?
Uma outra coisa, por exemplo, a visão celular diz o seguinte: as células têm que ser homogêneas, tem que ser homem com homem, mulher com mulher. Nossas células são heterogêneas. Na célula, né? Se bem que a gente indica que quando chegar um determinado número de pessoas na célula, dividam. Bota os homens por um lado e bota a mulher para o outro. Mas é heterogêneo. Então, quando chega na igreja, a pessoa vai participar da célula, um encontro uma vez por semana. Depois da célula, tem o pré-encontro, 4 semanas seguidas, uma vez só. A pessoa tem um encontro de 4 semanas, de 1 hora, 2 horas, durante 4 semanas seguidas. Depois do pré-encontro, a pessoa vai para onde? Para o encontro. Encontro com Deus, 3 dias, um encontro. Que as pessoas falam, olha, no encontro é coisa terrível, é uma coisa horrível. Pode perguntar, porque nunca foi, né? Quem nunca foi? Quem foi para o encontro sabe que o encontro é tremendo. Estamos com saudade dos encontros. Né? Ah, mas eu sou o crente há 20 anos, 10 anos. Então, se você já está tão consolidado, qual o problema de você ir ao encontro? Vá, veja se é ou se não é de Deus, e se não for de Deus, tudo bem. Agora, se for de Deus, você perdeu uma boa oportunidade. Né? Então, ir ao encontro faz parte de um processo de engajamento no Ministério Caminho das Águas. Depois do encontro, tem o pós-encontro. Um encontro também de 4 semanas. E, por fim, depois desse pós-encontro, a pessoa é encaminhada para a escola de líderes. Escola de líderes. E aí ela vai, né, por 9 meses, fazer um estudo, preparando-se para ser líder de célula, caso ela queira ou não. Mas ela vai ser preparada. A gente vai dar o anzol, vai dar a vara e vai dar a linha. Se você quiser pescar, é com você. Né? Fora a escola de líderes, a gente tem reencontro, que ainda não fizemos o reencontro. Por isso que eu disse algumas coisas a gente fez, outras não, mas se Deus quiser, né, e se o Senhor afastar essa praga, mandá-la para o mar, é um compromisso que eu estou fazendo como pastor. A primeira coisa que vai acontecer não vai ser encontro, vai ser um reencontro. Mas para ir ao encontro, ou reencontro, você tem que ir primeiro ao encontro. Né? Encontros especiais. Aí tem encontro do Mover Celular, tem encontro do Fruto Fiel, tem encontro de honra, tem encontro de santidade, tem tanto encontro que acontece, mas é muita carga que a gente não dá para suportar, não dá para levar, então a gente ficou só no reencontro, que é o suficiente para nós. E por fim, a gente já falou, as redes, que são reuniões de uma vez por mês, uma reunião específica de caráter homogêneo. Então, isso aí que você está vendo é a visão celular. Né? Em cada um desses momentos, vamos crescendo no conhecimento da visão e na sua doutrina, o que visa a honra, a fidelidade, a unidade e, principalmente, a evangelização em massa através dos relacionamentos. Então, isso é a visão celular. Tudo que entra aí fora desse negócio é invenção. Isso é a visão celular. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Quando a gente estudar a visão com mais profundidade, você vai entender onde se encaixa cada uma daquelas coisas ali. Ok? Então, esse é o primeiro tripé. O segundo tripé que a gente tem aqui, e vou aqui passar aqui eu estou sem ceder o púlpito para a pastora, é a visão de Jerusalém. Eu já ouvi, inclusive eu ouvi isso do meu líder, do apóstolo Renê, porque às vezes a pessoa não conhece, e aí faz uma crítica sem nem conhecer. Como ele é meu líder, ele pode dar pancada de vez em quando, mas aí eu argumentei com ele e ele se retratou comigo. Ele disse, cuidado, porque lá em Apocalipse diz, tem gente que quer ser judeu e não é. Eu falei, por acaso o senhor está dizendo que sou eu? Isso aí eu sou apóstolo. Eu não quero ser judeu. Se o senhor acha que eu quero ser judeu, o senhor não entende a visão de Jerusalém, que o senhor disse que entende. Porque a Bíblia diz que nós temos um ministério. O apóstolo Paulo diz
que a igreja cristã, a igreja de Cristo, tem um ministério de causar ciúmes nos judeus. E quando eu coloco um kippah, eu coloco um talit, eu danço danças hebraicas, eu falo hebraico, eu faço festas judaicas, eu quero que o judeu olhe para mim e ele fique chateado, dizendo, por que é que eles estão fazendo aquilo que é nosso? Para quando ele me perguntar por que eu estou fazendo, eu dizer a ele, olha, é porque você nos deu o maior presente que poderíamos receber. Através do seu irmão Jesus e Yeshua, eu consegui salvação também. Então eu não faço isso para querer ser judeu, é engano, é engodo, é erro. Mas isso foi assunto da minha dissertação de mestrado, os 4 níveis de relacionamento com Israel. Primeiro nível é o nível de ignorância, não quero saber, não serve para nada, é um povo ruim que matou Jesus. Segundo nível é o nível de conhecimento e aprendizado, é esse que nós estamos. Terceiro nível é aproximação e apropriação, quando todo mundo tem que usar kippah, vai fazer oração, tem que usar talit, as celebrações são no sábado, as reuniões são com minyan. E o quarto e último nível é a abominação do Messias e a abraçar o pensamento doutrinário judaico que bane do seu pensamento a pessoa de Jesus. E isso acontece. Eu já vi acontecer aqui em Aracaju, todos os 4 níveis. Já vi acontecer fora de Aracaju. As pessoas se apropriam tantos. Por quê? Porque é muito conhecimento. E às vezes a pessoa tem uma epifania errada e acaba que aquilo ali, se abraça aquilo ali como se fosse uma verdade que pode suplantar o Messias. Não, Jesus não é Deus. A gente sabe que os testemunhos de Jeová pensam assim. Jesus é um profeta. E aí depois Jesus foi um charlatão, eu não quero saber de Jesus mais. Isso acontece. Então, visão de Jerusalém não é isso. Visão de Jerusalém é uma chamada apostólica estabelecida pelo apóstolo Paulo para a igreja de Cristo, que diz que nós temos que fazer e causar neles ciúme. Tá? Então vamos lá. E como é que a gente faz a visão de Jerusalém? Celebrando as festas. As festas são essas aí. Esse processo, né? Acreditamos que existe muito a aprender com os nossos pais da fé. Guarda essa expressão, tá? Pais na fé. O povo judeu. Pai na fé. O povo judeu, por anos, foi tido como raça ruim que matou Jesus. Esqueçamos da sua paternidade bíblica, da sua generosidade instrutiva e do sacrifício, da manutenção dos princípios. O povo morreu em câmara de gás, o povo morreu fuzilado, o povo foi queimado vivo, o povo foi cerrado ao meio. Eles sofreram o diabo para preservar a sua aliança com Deus e por conta dessa aliança com Deus. Portanto, a visão de Jerusalém tem por base restaurar esse vínculo com fundamentação no amor e na instrução, como afirma também no versículo tema da nossa congregação, a terra ciente do conhecimento. Essa revelação se dá progressivamente ao celebrarmos as festas bíblicas descritas nos textos bíblicos, ou seja, as festas são bíblicas. Que festas são? Pessa, Purim, Primícia, Sucote e Hanukkah. Todas essas festas são bíblicas. E, por exemplo, Hanukkah, ela é uma festa que foi celebrada pelo próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi no alpendre de Salomão durante a festa das luzes. Essas festas, a nossa redenção aconteceu quando? Durante a Pessa. A vinda do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, se dá quando? Durante Shavuot, não botei aí Shavuot, durante o Pentecoste. Não botei aí o Shabat. Jesus fala que ele tabernaculou conosco. Esse tabernacular que está lá em João capítulo 1 é a habitação de Deus em nós e entre nós. Então tudo isso tem simbolismo religioso, mas tem simbolismo profético e bíblico para nós. E a cada celebração dessa, nós consolidamos em nós esse entendimento. Nessas reuniões, em caráter especial, é utilizado adereços judaicos, sim, tais como talit, kippah e outros.
A única pretensão aqui é honrar e nos aproximar mais do povo que foi predito. Nos abençoaria e os que os abençoassem também seriam abençoados. Vejamos alguns versículos introdutórios a esse pensamento. Só abrindo um parênteses aqui. Eu não ouvi dizer, eu ouvi falar a mim. Eu fui jantar na congregação lá em Kifaçaba, lá em Israel, e na minha mesa veio uma irmã e disse assim: nós assistimos às festas de vocês no Brasil. Eles veem as festas. Nós assistimos à festa de vocês no Brasil. E nós choramos quando vemos o que vocês fazem por amor a nós. Isso impacta o coração deles. Eu não ouvi dizer, falaram para mim. Falaram para mim. Alguns ficam confusos, eles não sabem, não veem, não sabem como. O que está acontecendo aqui? Não entendi, né? Então é isso. Vamos ver aqui uns versículos que fundamentam isso. Vamos lá. Malaquias 4, 5, falei de paz, né? Olha só. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Estou vendo aqui o irmão Ulisses com os filhos no colo, né? Um pai, por mais que nós sejamos humanos, sejamos pecadores, sejamos falhos na nossa atitude, um pai cuida do filho. Eu não conheço, são um percentual muito pequeno de pais que rejeitam e renegam os filhos. Mas um pai, naturalmente, ama seu filho. E a Bíblia diz que o Senhor vai fazer com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. Mas eu amo meus filhos, então isso aqui não precisa para mim. Isso não vale para mim. Epa, peraí. Vamos lá. Grande parte da igreja, ela tem oposição a Israel. Ela não vê Israel com essa paternidade. Muito embora, quando você vai estudar, você vê religião judaico-cristã. Mas grande parte da igreja não vê Israel com essa afinidade. No entanto, eles são os pais da nossa fé. A Bíblia que você tem em suas mãos, até o livro de Malaquias, foram eles que mantiveram. E os textos eruditos que nós temos a partir daí, foram escritos, pensados, em grande maioria, por judeus. O apóstolo Paulo, autor das cartas, né, das epístolas paulinas, era um judeu da tribo de Benjamim, um homem temente e um judeu que se identificava como fariseu. Foi coisa minha cair aqui? Como fariseu. Então, a gente entende essa identidade com muita clareza. E isso aí é tema de um livro que eu estou escrevendo. O nome do livro será Cálice de Elias. E aí eu explico isso com mais... Eu entro mesmo lá no cerne dessa questão para mostrar a realidade desse fato. O segundo versículo está em Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, aí o texto continua. Mas esse versículo aí, ele vem acompanhado de um questionamento anterior. Vocês acham que Deus rejeitou o seu povo? E Paulo diz assim, de maneira nenhuma. Então, são nossos pais na fé e não houve rejeição por parte de Deus. Por que a gente rejeita? Por que nós vamos rejeitar? Vamos lá. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E aí mais adiante diz assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez a gente percebe a bênção que é Israel para nós. E por fim, para a gente partir, mas digo, porventura Israel não soube, em Romanos 10, 19, primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira.
Isso é um mistério. Vou causar ciúme em vocês com gente que não sabe. Porque essa insensatez aqui não é uma coisa de loucura, nem de uma ignorância desvairada, mas é a insensatez de não ser sensato em situações. Por exemplo, eu vejo pastores que amam Israel. Mas eu cheguei na igreja de um pastor que ele botou no fundo da igreja a foto de Jerusalém. Só que o centro da imagem era a mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa é uma afronta a qualquer judeu. Então eu conhecendo um pouquinho, eu sendo iniciado um pouquinho no pensamento judaico, eu disse, olha, isso aí é uma afronta. Paulo diria o seguinte, isso aí é uma insensatez. Mas é uma insensatez que não foi feita de forma provocativa, foi porque ele não tem o senso para avaliar. Aí você vê irmãs tirando foto, fazendo culto, pastoras, né? Usando talite. Um judeu olha uma mulher usando talite, ele acha aquilo um absurdo. Por quê? Porque o talite foi feito para o homem usar. O apóstolo Paulo diz assim, inclusive isso é coisa nova, não é velha. Diz, olha, o talite da mulher é o cabelo. Paulo fala isso. Mas a gente lê, o véu foi dado à mulher como cabelo. Mas ela é o talite, a palavra. Então muitas vezes tem atitudes insensatas, porque nós não temos a sensatez do conhecimento. E é por isso que quando o judeu olha e diz assim, eles estão... Eu lembro que quando as meninas estavam apresentando na assembleia, um colega meu de mestrado, que é judeu e é professor de dança, ele viu elas dançando. E quando ele viu elas dançando, ele disse assim, nossa, Cândido, as meninas da tua igreja dançam uma rura certinha. Ele viu e se admirou. Mas elas podiam ir lá, dizendo que estavam homenageando Israel, fazendo qualquer tipo de dança, como eu já vi. Nas minhas andanças aí, eu vi. O pessoal fez uma quadrilha junina, dizendo que era música de Israel. Uma das coisas que existe nas danças de Israel é que homem só dança com homem, mulher só dança com mulher. Quando dançam os dois juntos, eles dançam separados. É a mulher lá e o homem cá, não se tocam. Até o balé moderno, eles evitam contato, respeitando o pensamento cultural. Nesse caso, o pessoal fazia assim, ficava uma moça, um rapaz, uma moça, um rapaz, aí pegava no cotovelo do outro, ficava se esfregando ali. Isso aí é em Israel? De jeito nenhum, só que eu não sou judeu, então minha indignação não foi causada pela ignorância deles, mas um judeu vendo com aquilo ali, ele vai ficar indignado com aquilo. Isso não é meu povo, isso não tem nada a ver comigo. Mas o apóstolo Paulo, mas isso causa ciúme. Isso causa indignação, essa indignação é ciúme. Poxa, vocês não sabem o que é Deus e vocês estão fazendo, buscando o Deus que vocês não sabem. E por fim, acho que acabou, versículo 19 acabou. Essa visão é, como já foi dito, assimilada ao passar dos dias. Não pense pensar, eu quero entender a visão de Jerusalém de uma hora para outra. Não entende. Você vai aprendendo a amar, você vai conhecendo a revelação. O que é necessário ter um coração disponível, né? Porque se você fechar o seu coração não adianta. Entendendo que nosso propósito não é nos tornar judeus. Isso aí eu aprendi com o pastor Tony Esperando, um judeu que me ensinou isso. Mas amar e orar pelo povo escolhido, que se tornou bênção para todas as famílias da terra. E para finalizar esse primeiro encontro, né, o DNA. Eu não sei porque ficou aqueles caracteres loucos ali, mas ali é para aparecer DNA, tá? O DNA. Discipulado, nutrição e aliança. A visão do DNA ministerial é a chamada a todos os discípulos para ocupar lugares nos diversos ministérios do MICA. Cada discípulo deverá ocupar uma vaga existente, assim como cada ligação no DNA humano, que constroem as características dos seres vivos. A vida do MICA será nutrida e identificada pela composição ministerial do nosso DNA, ou seja,
O DNA é o conjunto, né? O Azinho com azão, o Y, tá, as mitocôndrias, tal, os ácidos desóxidos ribonucleicos juntando, tal, aquele negócio todo. A gente vai fazer parte de cada uma dessa composição e formar o corpo. Nós temos DNA, que forma a célula, que forma o corpo. Então, nós podemos fazer parte da estrutura do corpo. Como? DNA ministerial, participando dos ministérios. Primeiro, o DNA é um lugar de discipulado. Por quê? Porque como é ministério, está o ministério do louvor aqui. A gente junta, a gente ensaia, a gente tira as músicas, a gente escolhe. Só que, no processo DNA, o Ministério do Louvor vai ter que ter encontros de estudo bíblico de oração. Não é só juntar para tocar. Por quê? Porque quem estiver no louvor vai ter que estar sendo nutrido na palavra. Está entendendo? Não é só... Porque normalmente é o quê? É na pregação do pastor, é na classe das escolas de ensino, é nos cultos de oração ou na célula. E o momento da celebração do estudo do toque, da multimídia, da dança, do estudo das crianças, do estudo das escolas, é só para isso. Não, vai ter essa parte, mas vai ter que separar um tempo para parar, estudar a palavra, refletir sobre o tema do seu ministério. Se você é do louvor, você vai fazer estudos sobre o louvor e o compromisso do louvor. Fulano de tal, olha, você, semana que vem, prepara alguma coisa aí. Vamos ter meia hora, você vai falar sobre o louvor e a responsabilidade do levita diante de Deus. Traga a palavra. Aí a pessoa junta o grupo, vamos orar aqui, clamar, chorar, buscar a face do Pai, agora vamos receber uma palavra. E ali você sai nutrido. Você está nutrindo o seu ministério. Está consolidando o seu ministério. Então, completando as demais doutrinas do discipulado, é feita também através dos líderes ministeriais. Os mesmos deverão ter momentos de estudos bíblicos próprios voltados para suas determinadas atividades. Desta forma, se você faz parte do ministério de ensino, será ministrado sobre ensinar, e sobre disciplina e sobre aprendizado. Desta forma específica, passamos ao segundo item do DNA, que é a nutrição. Cada ministério precisa ser alimentado em sua capacidade. Então, se eu sou do ministério de sonoplastia, TV, né, e multimídia, vai ser ministrado sobre isso? Vai. Nessas ministrações vai ter estudo de como ser melhor, como estar mais focado, como ser mais atento, e tudo isso promovendo o quê? A nutrição. Porque, às vezes, você está, por exemplo, acontece isso com a dança. Eu já vi um pastor dizer para mim assim, para mim, o ministério mais inútil da igreja, foi dessa forma que ele falou, tá? Não vou dizer o santo, vou ser só o milagre. Para mim, o ministério mais inútil da igreja é o ministério de dança. Você não sabe a revolta que eu fiquei ali, mas tive que engolir seco, né? Eu fiquei muito chateado, muito revoltado, mas eu percebi que Deus também estava me tratando. É o ministério de dança. Porque a gente está fazendo o culto, para todo mundo, as meninas vão lá na frente, dá uma balançadinha, depois desce, a gente bate palma, acabou. Mas porque você não percebeu o Espírito de Deus nisso aí. Ou o senhor não conhece tanto a Bíblia, um exegeta, e nunca leu a Bíblia, nunca viu, que diz que tem que celebrar Deus com dança. Não é para você, elas não estão dançando para mim, elas estão dançando para o Senhor. Vá discutir isso com Deus. Foi à vontade que eu disse para eles, mas não disse não, fiquei calado. Que era uma pessoa hierarquicamente acima. Então eu tinha que ficar calado. Mas eu não preciso concordar com esse pensamento. E eu não concordo. Mas como ele tem esse pensamento pode estar no coração do pessoal do Ministério de Dança. Então isso tem que ser ministrado especificamente. Por quê? Porque eu posso falar de dança como estou falando agora. Mas eu não vou fazer um estudo sobre dança toda semana, eu não vou orar sobre o Ministério de Dança toda semana, não vou ministrar sobre o Ministério de Louvor toda semana, falar de louvor toda semana. Então, quem pode falar disso toda semana, quando se encontrar toda semana, é quem pratica isso toda semana.
fazendo parte do DNA, é uma chamada para integrar, mas é uma chamada também para nutrir. E por fim, para a gente acabar, estou acabando já, aliança. Um discípulo só pode ter o adjetivo de ser aliançado, pois jamais seremos tal coisa se não tivermos um compromisso de sermos mais que frequentadores. Por que eu uso essa expressão? Porque igreja não é um lugar que você frequenta. Você frequenta o shopping, você frequenta o supermercado, você frequenta uma casa lotérica, você frequenta uma boate. Igreja é um lugar que você vive, que você se relaciona. Eu não posso dizer para minha esposa assim, filha, eu frequento nossa casa. Eu não frequento minha casa eu moro lá, eu vivo lá, eu cresço lá, eu fico doente, fico curado lá, é minha casa. Então, pelo DNA, vamos nos perceber não frequentadores, mas integrados, né? Por isso que a palavra é DNA, porque é integrado, eu faço parte de uma família, eu faço parte de um corpo. Dessa forma, o discípulo é mais que frequentador de culto, seremos promotores do crescimento do reino, seja no culto presencial, nas células, nos ministérios, compreendendo que esse propósito levará à conquista de almas para o Senhor Jesus. A vida cristã é uma saga, que nos propomos a realizar juntos. Mesmo sendo estreito o caminho, o trajeto pode ser mais agradável, se fizermos em unidade e em verdade. Desta forma, cresceremos solidificados no amor e na verdade do reino. Amém? Então, aos irmãos que são alvo, né, do estudo, que estão chegando, essa visão superficial, é uma visão aérea do que é o Ministério do Caminho das Águas, né? Os três pilares de sustentação do nosso ministério, como nós andamos, como nós nos portamos e para onde nós estamos indo, que é o mais importante. Para onde estamos indo. Amém? Vamos nos colocar de pé para a oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse encontro. Te louvamos, Deus, porque o nosso propósito era fazer acontecer, e eu te louvo porque assim aconteceu. Quero pedir no nome de Jesus, Pai, que essa semente possa brotar, possa trazer vida, possa trazer eficácia, possa trazer abundância, possa trazer resposta, possa trazer discernimento, possa trazer, Deus, comprometimento, possa trazer santidade. Eu oro, Deus, pela reunião que vai acontecer daqui a pouco, pelo culto, pela celebração. Vem com teu Espírito, vem com tua glória, vem com teu poder sobre nós e manifesta, Pai, a tua presença aqui com vida e com unção. Te louvamos por tudo, pedimos, fica conosco e nos abençoa, Shen Yeshua, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.